Um dia, meu marido ignorou minhas ligações. Ele chegou em casa quase à meia-noite, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Em seguida, ele me disse que tinha dormido com a chefe dele e não se arrependia. Eu não disse nada, apenas terminei meu jantar em silêncio. Na manhã seguinte, quando ele acordou esperando o café da manhã e o cafezinho dele, ele ganhou outra coisa que acabou com tudo. O celular do seu marido provavelmente está descarregado. Eu disse a mim mesma após a 5ª ligação ignorada. Ele está em reuniões. Eu raciocinei após a 10ª. Há um engarrafamento. Eu sussurrei após a 15ª. Na 17ª ligação, às 23h45, eu já não tinha mais desculpas e tinha começado a planejar o funeral dele. Não literalmente, apenas a morte de quem eu pensava que ele era. Quando o Daniel finalmente chegou em casa, exalando um perfume caro e decisões baratas, ele não pediu desculpas pelas ligações ignoradas. Em vez disso, ele sorriu como um homem prestes a compartilhar boas notícias e me falou sobre a Cecília, a chefe dele, e como ele tinha passado o dia explorando o escritório, o carro e o quarto de hotel dela com entusiasmo. Se você acredita que ninguém deveria ter que tolerar 17 ligações ignoradas do cônjuge, considere se inscrever. É de graça e nos ajuda a compartilhar essas histórias importantes. Agora, vamos continuar. Mas eu estou me adiantando. Deixe-me voltar para aquela manhã em que eu ainda acreditava em 17 anos de casamento. 6 da manhã. Meu alarme tocou, como sempre. Daniel não se mexeu. Ele nunca se mexia, não até o alarme dele. Às 6h30. Eu saí da cama e fui de mansinho até a cozinha, começando a preparar o cafezinho mineiro que ele adorava. 2 colheres de açúcar. Nunca leite. O cheiro encheu nossa casa como tinha feito todas as manhãs desde que tínhamos nos mudado para cá, 12 anos atrás. Às 6h45, o café da manhã dele estava pronto. 3 ovos mexidos com queijo meia cura. Ele odiava queijo fresco, dizia que não tinha graça. Pão de forma integral com a manteiga espalhada na medida certa. Nem muita, nem pouca. O tipo de precisão que você só alcança depois de anos de prática, de se importar com as menores preferências de alguém. Bom dia, linda, Daniel murmurou quando finalmente desceu, o cabelo ainda espetado de um lado. Ele me beijou na bochecha enquanto pegava o cafezinho dele, um movimento coreografado que tínhamos aperfeiçoado sem tentar. Não se esqueça que é terça-feira. Eu o lembrei, apontando para o calendário na geladeira. 1ª terça-feira do mês. Noite do casal. Nossa tradição há 1 década. Não perderia por nada, ele disse, mas já estava rolando a tela do celular. A Cecília me colocou em reuniões o dia todo, mas estarei em casa às 7. Cecília Lacerda. 3 meses ela era a chefe dele, e o nome dela já surgia mais do que o meu na nossa mesa de jantar. Ela era brilhante, ele dizia, inovadora, levando a equipe a novos patamares. Eu a tinha conhecido uma vez no churrasco da empresa. Saltos de grife na grama, digitando no celular enquanto os outros jogavam vôlei, elogiando meu salpicão com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela é intensa, Daniel tinha dito na 1ª semana. Mas estou aprendendo muito. As noites tardias começaram aos poucos. Primeiro apenas nas quintas, para a integração da equipe. Depois nas terças, para planejamento estratégico. No 2º mês, qualquer noite poderia ser uma noite da Cecília. Ele chegava em casa às 22h, 23h, às vezes meia-noite, com um cheiro estranho. Novos purificadores de ar no escritório, ele explicou quando eu mencionei a mudança de colônia. Cecília os instalou. Ela leu sobre isso em algum estudo de produtividade. Nós tínhamos usado as mesmas fragrâncias por 17 anos. Ele, uma loção pós-barba amadeirada que eu comprava todo Natal. Eu, um hidratante de baunilha de uma loja popular. De repente,
Ele cheirava a algo de uma perfumaria de shopping, onde eu nunca faria compras. Depois veio a senha do celular. Eu estendi a mão para ele uma noite para acertar nosso alarme. Algo que eu tinha feito centenas de vezes. Qual a sua senha? Ah, use a sua, não se preocupe, ele disse, pegando o celular de mim. É política da empresa. A Cecília está implementando novos protocolos de segurança. Eu já deveria ter notado, mas 17 anos de confiança te deixam boba. Depois que Daniel saiu naquela manhã, eu segui minha própria rotina. Banho, roupas de bibliotecária sensatas, iogurte com granola. Eu gerenciava a filial local da biblioteca. 15 funcionários, milhares de livros, programas comunitários intermináveis. Não era tão glamuroso como o mundo corporativo da Cecília, mas era gratificante. Meu celular vibrou na hora do almoço. Gabriela, minha irmã. Café amanhã? Estarei perto da sua biblioteca às 2. Eu concordei, sem saber que ela passaria o café me dando uma palestra sobre o Daniel. Gabriela era sócia de um escritório de advocacia de família, via divórcios o dia todo. Provavelmente não conseguia evitar ver problemas em todos os lugares. Mas quando nos encontramos na semana anterior, ela foi mais direta do que o normal. Ele perdeu o jantar de aniversário, Maria. Grande apresentação. No bar do Hotel Alvorada? Porque eu vi o carro dele lá durante a minha reunião com o cliente. Talvez ele estivesse se encontrando com clientes. Ela agarrou minha mão na mesa. Verifique as suas contas conjuntas. Apenas verifique. Eu não tinha verificado, porque verificar significava duvidar, e duvidar significava admitir algo que eu não estava pronta para encarar. Naquela terça-feira, a última terça-feira normal, eu saí do trabalho mais cedo. 3 paradas para os ingredientes. A receita de lasanha da mãe do Daniel exigia um queijo específico, proporções exatas de carne, tempero perfeito. Eu passei 2 horas montando as camadas na medida certa, deixando as bordas crocantes como ele gostava. A louça de casamento saiu do armário, marfim com bordas prateadas, pratos que tínhamos escolhido quando o para sempre parecia garantido, velas de cera de abelha, não aquelas baratas do supermercado, o vestido verde do nosso aniversário, aquele que Daniel dizia que deixava meus olhos parecidos com esmeraldas. Ao meio-dia eu mandei uma mensagem. Não se esqueça nossa noite. A resposta dele? Um joinha, para nossa tradição de uma década. Eu disse a mim mesma que ele estava ocupado. A Cecília provavelmente o tinha deixado atolado de trabalho. 19 chegou e se foi. A lasanha estava perfeita. 19h30. Atrasado. Mandei uma mensagem. 20h. Nenhuma resposta. Lasanha de volta ao forno. 20h30. Abri uma garrafa de vinho e depois aguardei. As velas continuaram a queimar. 21h. Outra mensagem. Está tudo bem? Às 22h eu tinha apagado as velas e aceitado o que eu estava negando há meses. A cozinha cheirava a esforço desperdiçado e a tradições moribundas. A cadeira vazia à minha frente poderia muito bem ter o nome da Cecília. Foi então que as ligações de verdade começaram. Não checagens casuais, mas ligações insistentes e preocupadas. O tipo que uma esposa faz quando o marido pode estar em um acidente, ou com outra pessoa. Cada toque não atendido parecia uma pequena traição. Na 17ª ligação, eu não estava mais preocupada. Eu estava planejando. Não vingança, ainda não. Apenas reestruturando meu entendimento dos últimos 17 anos. O perfume caro me atingiu antes que Daniel entrasse completamente na casa. Não a colônia dele, nem a minha. Algo floral e agressivo, o tipo usado por mulheres que pegam o que querem. Dia longo no escritório? Eu perguntei, minha voz mais firme do que minhas mãos. Ele pegou uma cerveja, nem olhou para a lasanha fria no balcão. Pode-se dizer que sim. Então vieram as palavras que estilhaçaram tudo, enquanto eu estava sentada ali, o garfo na mão,
A lasanha da mãe dele esfriando na louça de casamento que tínhamos escolhido quando pensávamos que sabíamos o que o casamento significava. O garfo bateu no prato quando o larguei. Daniel ainda estava falando, ainda descrevendo o dia dele com a Cecília, como se estivesse contando sobre umas férias. Meu celular estava no balcão entre nós, a tela escura, guardando a evidência de 17 tentativas de contatá-lo. 17 vezes que eu tinha precisado ouvir a voz dele. Mas eu tinha que entender como chegamos aqui primeiro. Às 18h15 eu fiz a primeira ligação. O trânsito na terça-feira era sempre pesado no centro. Daniel reclamava disso o tempo todo. O telefone tocou 5 vezes antes de ir para a caixa postal. A voz dele gravada, alegre e profissional. Você ligou para Daniel Nogueira. Deixe uma mensagem. Eu não deixei uma. Ele veria a ligação perdida. Pensaria que eu estava checando sobre o jantar. A lasanha tinha acabado de ir para o forno para dourar, enchendo a casa com o cheiro de casa. 18h30 chegou sem uma ligação de volta. Incomum, mas não alarmante. A Cecília provavelmente o tinha prendido em uma daquelas reuniões de sincronização rápida que duravam horas. Às 19h, quando a cadeira vazia dele me encarou na mesa, à luz de velas, eu liguei de novo. Desta vez tocou apenas 2 vezes antes de ser enviado para a caixa postal. Rejeitado. Meu peito apertou um pouco. Daniel nunca rejeitava minhas ligações. Mesmo em reuniões, ele deixava tocar até a caixa postal. 19h30, terceira ligação. Minha voz estava leve quando a caixa postal dele atendeu. Oi, só checando se você está bem. O jantar está pronto quando você estiver. Às 20h, a preocupação era real. 4 ligações agora, cada uma formando um nó no meu estômago. Eu andei até a janela da sala, olhando para a nossa garagem vazia. A família Santos do outro lado da rua estava jantando. A janela da sala de jantar deles brilhava calorosamente. Pessoas normais tendo uma terça-feira normal. A 5ª ligação, às 20h15, me fez sentir boba. Eu estava me tornando uma daquelas esposas? Aquelas que não conseguiam dar espaço aos maridos. Mas nós tínhamos planos. Planos sagrados. Planos de primeira terça-feira que tinham sobrevivido a mudanças de emprego, mortes na família, mesmo naquele ano em que Daniel teve pneumonia. 20h45. As ligações 6 e 7 aconteceram uma após a outra. Meus dedos estavam começando a tremer enquanto eu discava. Não de raiva ainda, apenas de confusão misturada com o primeiro gosto amargo de medo. Acidentes de carro aconteciam. Ataques cardíacos aconteciam com homens da idade de Daniel. Todo tipo de coisa terrível acontecia enquanto esposas esperavam com jantares esfriando. Às 21h, eu estava rolando nossas mensagens de texto, procurando por pistas que eu tinha perdido. O padrão saltou aos olhos imediatamente. Em reuniões, 12 vezes no último mês, a Cecília precisa que este projeto seja finalizado. 8 vezes. Não me espere acordada. 6 vezes, incluindo a última terça-feira, quando ele tinha prometido ajudar minha mãe a mover uma cômoda pesada. Desculpe, Maria. Ele mandou uma mensagem às 21h30 daquela noite. A Cecília convocou uma reunião de estratégia de emergência. Amanhã. O amanhã nunca chegou. Mamãe contratou carregadores em vez disso. Ela era educada demais para reclamar, mas estava desapontada de um jeito que me fazia defender um marido que não merecia isso. Ligação número 10 às 21h45. Minhas mãos estavam definitivamente tremendo agora. A lasanha tinha sido tirada do forno há muito tempo, sentada no fogão como uma acusação. Eu me peguei barganhando com o universo. Deixe-o ficar bem e eu nunca mais reclamarei da Cecília. Deixe-o atender e eu esquecerei a colônia, as senhas, as noites tardias. O celular permaneceu em silêncio. Às 22h15, entre as ligações 11 e 12,
Eu abri nosso laptop. O e-mail do Daniel ainda estava logado. Ele nunca se lembrava de sair. As linhas de assunto da Cecília enchiam a caixa de entrada dele. Preciso de você neste projeto, hein? Pode ficar até tarde. Um drink rápido para comemorar? Drinks rápidos. Atividades plurais disfarçadas de necessidades profissionais singulares. 22h30 trouxe uma interrupção inesperada. Meu celular tocou. Não era Daniel, mas a senhora Oliveira, da casa ao lado. Alívio e decepção se chocaram. Maria querida, está tudo bem? A voz dela carregava aquela preocupação particular de vizinhos curiosos que realmente se importam. Notei que o carro do Daniel não tem ficado muito na garagem ultimamente. Ele tem trabalhado até tarde. A mentira veio automaticamente. Ah, isso explica. Embora eu o tenha visto na semana passada às 2 da manhã voltando para casa. Me deu um susto. Pensei que alguém estava invadindo. Coitadinho, voltando do hospital àquela hora. Meu sangue gelou. Hospital? Bem, eu presumi. Onde mais alguém iria àquela hora? Sua mãe está bem? Minha mãe estava perfeitamente bem. Eu tinha almoçado com ela 3 dias atrás. Ela está bem. Obrigada por perguntar, senhora Oliveira. Ligação 13 às 22h45. 14 às 23h. Cada toque ecoava na cozinha silenciosa. As velas tinham queimado até virarem tocos. A cera se acumulava na toalha de mesa boa. Eu estava andando de um lado para o outro agora, um caminho da pia para a mesa, para a geladeira e de volta. Minha aliança refletia a luz a cada passada, enviando pequenos arco-íris pela parede. 17 anos desde que Daniel a tinha colocado no meu dedo, prometendo atender sempre que eu ligasse. 23h15. Lexon 15. Eu deixei uma mensagem desta vez, minha voz cuidadosamente controlada. Daniel, estou preocupada. Por favor, me avise se você está seguro. Foi então que meu celular vibrou com uma notificação que não era de Daniel. Um aplicativo de cartão de crédito. Nova cobrança de 400 reais no restaurante Hotel Alvorada. 20h47. Minhas mãos pararam de tremer. Tudo parou de tremer. O mundo ficou muito calmo e muito claro. Eu abri o aplicativo com os dedos firmes. Lá estava, detalhado como evidência. Restaurante Hotel Alvorada. Mesa para 2. Champanhe, não a marca da casa, mas Veuve Clicquot. 2 pratos principais. Filé mignon e salmão. Sobremesa. Soufflé de chocolate para 2. Para 2. Enquanto eu estava aquecendo e reaquecendo uma lasanha feita da receita da mãe dele, Daniel estava tomando champanhe e comendo soufflé. O mesmo restaurante onde Gabriela tinha visto o carro dele. O lugar onde ele supostamente nunca estaria. Ligação 16, às 23h30. Eu não esperava mais uma resposta. O som da caixa postal dele tinha se tornado familiar como um hino fúnebre. Mas eu liguei de qualquer forma, precisando completar o ritual, precisando dar a ele todas as chances de não ser quem eu agora sabia que ele era. O título é tudo. Ligação 17. A última. Eu sentei na mesa da cozinha, a lasanha fria sendo minha única companhia, e disquei uma última vez. Enquanto tocava, olhei para meu reflexo na janela escura. A mulher me encarando não era mais a esposa preocupada. Ela era outra pessoa. Alguém que tinha passado 6 horas se transformando de preocupada para desconfiada para certa. Quando a caixa postal de Daniel atendeu pela 17ª vez, eu não deixei uma mensagem. Apenas sentei ali, o celular em silêncio na minha mão, a aliança parecendo mais pesada do que em anos. O relógio da cozinha tiquetaqueava em direção à meia-noite, cada segundo trazendo Daniel para mais perto de casa, mais perto de qualquer desculpa que ele tivesse preparado. Mas eu já sabia a verdade. As 17 ligações não foram ignoradas porque ele não podia atender. Elas foram ignoradas
porque a Cecília Lacerda era mais importante do que 17 anos de primeiras terças-feiras. O brinde com champanhe, às 20h47, era a verdadeira prioridade dele. O soufflé para 2 era a noite de casal de verdade. Eu ajeitei a louça de casamento, joguei a lasanha fria no lixo e esperei. Não mais como uma esposa preocupada, mas como uma mulher se preparando para a guerra. O relógio da cozinha marcava 23h58, quando ouvi a chave de Daniel na fechadura. Eu permaneci sentada, minhas mãos apoiadas na mesa, a respiração firme. A porta se abriu com um assobio, de verdade, My Way, do Sinatra. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão cruel. Daniel entrou como se tivesse acabado de fechar um negócio de milhões. A gravata dele estava frouxa, a camisa para fora de um lado, aquele tipo de desordem que vem de se vestir às pressas. Mas foi o sorriso dele que me paralisou. Não era de culpa, nem de arrependimento, mas de satisfação. O sorriso de um homem que tinha conseguido exatamente o que queria. Ele foi direto para a geladeira sem nem olhar para mim. A garrafa de cerveja abriu com um chiado. Ele deu um longo gole e finalmente me notou sentada ali na luz fraca. Ainda acordada, ele se apoiou no balcão, casual como um domingo de manhã. Pensei que você já estaria na cama a essa hora. É terça-feira. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Primeira terça-feira. Ah, nem um sobressalto de reconhecimento. Certo, desculpe por isso. Fiquei preso. Ficou preso. Como se nossa tradição de uma década fosse uma consulta de dentista que ele tinha esquecido de cancelar. Dia longo no escritório? Eu perguntei, as palavras cuidadosas e medidas. Pode-se dizer que sim. Ele deu outro gole na cerveja e a colocou na mesa com o tipo de deliberação que significava que algo grande estava por vir. Na verdade, Maria, já que você está acordada, deveríamos conversar. Minha coluna se endireitou. Tudo bem. Daniel jogou os ombros para trás e todo o seu semblante mudou. Não para vergonha ou culpa, mas para outra coisa inteira. Orgulho, talvez. Ou alívio. Eu dormi com a Cecília hoje. As palavras caíram entre nós como vidro quebrado, afiadas, perigosas, impossíveis de serem retiradas. Eu esperei por mais. Uma explicação. Um pedido de desculpas. Algo. Em vez disso, Daniel continuou como se estivesse fazendo uma apresentação. Várias vezes, na verdade. No escritório dela depois que todos saíram. Depois no carro dela na garagem. Depois no Hotel Alvorada. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos meus olhos. E Maria, eu não me arrependo de um único segundo disso. Minha mão encontrou o garfo ao lado do meu prato. A lasanha fria ainda estava lá, endurecida e patética. Eu peguei um pedaço, mastiguei devagar, não sentindo o gosto de nada, mas me forcei a engolir. É isso? A voz de Daniel ficou mais alta. Essa é a sua reação? Eu peguei outro pedaço. A lasanha precisa de mais orégano. O rosto dele se contorceu em confusão. Eu acabei de te dizer que eu ouvi. Outro pedaço. O movimento mecânico de comer mantinha minhas mãos ocupadas. Me impedia de jogar o prato na cabeça dele. Você teve relações com a sua chefe em 3 lugares diferentes. Muito detalhado. Maria, o que você gostaria que eu dissesse? Eu larguei o garfo cuidadosamente. Limpei a boca com um guardanapo. Parabéns pelo seu networking de sucesso. Devo atualizar seu perfil no LinkedIn? Daniel Nogueira. Agora oferecendo consultas íntimas com a gerência? A garrafa de cerveja bateu na mesa. Eu acabei de te dizer que eu te traí e você está fazendo piadas? Não, eu disse, pegando mais um pedaço. Você me disse que destruiu nosso casamento por causa de uma mulher que assina seus cheques. Eu estou jantando. Há uma diferença. O discurso cuidadosamente preparado de Daniel estava desmoronando. Este não era o roteiro que ele tinha ensaiado. Ele esperava lágrimas, gritos, talvez pratos atirados.
Algo dramático com o qual ele pudesse trabalhar, pedir desculpas, talvez até fazer parecer que era parcialmente minha culpa. Mas a calma? A calma não estava no plano de jogo dele. Você está em choque. Ele decidiu se aproximando. Maria, precisamos processar isso. Nós? Eu ri, mas o som foi seco. Não existe mais nós. Ele acabou de deixar isso bem claro. 3 vezes claro, aparentemente. O rosto dele corou. Essa atitude não está ajudando em nada. Ah, me desculpe. Deixe-me tentar de novo. Eu me levantei, limpei a garganta dramaticamente. Oh, Daniel, como você pôde? Nossos 17 anos não significaram nada. Por favor, me conte mais sobre como a mesa do escritório da Cecília se compara à nossa cama de casamento. Estou morrendo de vontade de saber os detalhes. Pare com isso. Não, sério. Ela elogiou a sua avaliação de desempenho? Te deu 5 estrelas? Funcionário do mês? Você está sendo infantil. E você está sendo escoltado para fora da minha cozinha. Eu peguei a cerveja dele, joguei no ralo da pia. Suba, Daniel. Arrume uma mala. Encontre um hotel. Talvez o Alvorada tenha um programa de fidelidade agora. A mandíbula dele se contraiu. Esta também é a minha casa. Seu nome pode estar na escritura, mas você acabou de perder seu direito de ficar. A menos que você queira que eu ligue para a Gabriela agora e inicie os procedimentos imediatamente. Daniel me olhou como se eu tivesse crescido outra cabeça. Esta não era a Maria dele. A Maria dele teria chorado, implorado por explicações, perguntado o que ela tinha feito de errado. A Maria dele teria facilitado as coisas para ele. Eu não vou embora, ele disse, mas a voz dele vacilou. Precisamos conversar sobre isso, como adultos. Adultos não voltam para casa à meia-noite se gabando de seus casos. Adultos não destroem 17 anos por encontros à tarde. Adultos não... Eu parei, respirei fundo. Quer saber? Você está certo. Fique. O quarto de hóspedes tem lençóis limpos. Daniel pegou a garrafa de cerveja, percebeu que estava vazia, a largou novamente. Maria, eu... Não. Eu levantei a mão. Você teve sua confissão. Você conseguiu se livrar do seu peso, transferir sua culpa para os meus ombros. Mas eu não vou carregá-la. O que quer que você pensasse que aconteceria em seguida, qualquer reação que você quisesse, você não vai conseguir. Ele ficou lá por mais um momento, parecendo perdido. Este deveria ser o momento dele de honestidade brutal, a chance dele de ser o cara mau que pelo menos tinha a coragem de confessar. Em vez disso, ele apenas parecia pequeno e estúpido, segurando uma garrafa de cerveja vazia enquanto o casamento dele se dissolvia em tempo real. Finalmente, ele se virou em direção às escadas, os passos dele pesados com confusão em vez de remorso. Ele parou na porta. Conversamos de manhã, quando você tiver tido tempo para processar. Claro, eu disse, já pegando meu laptop. Bons sonhos. No momento em que os passos dele sumiram no andar de cima, eu abri uma nova planilha. Meus dedos voaram sobre o teclado com a eficiência de 17 anos, de senhas compartilhadas e de tudo junto. O título do documento se digitou sozinho. Projeto Tempestade Silenciosa. Primeira coluna. Bens. Conta corrente, poupança, portfólio de investimentos, os 2 carros, a casa com seu detalhe convenientemente esquecido. A hipoteca apenas no meu nome graças ao desastre de crédito de Daniel, no 5º ano. Segunda coluna. Passivos. A dívida do cartão de crédito de Daniel, os empréstimos estudantis dele, o ego dele, embora este último não fosse tecnicamente financeiro. Terceira coluna. Itens de ação. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Como foi a noite do casal? Eu digitei de volta. Memorável. Então eu abri outra mensagem para a Gabriela. Preciso do tubarão, não da advogada. O tubarão? 3 pontos apareceram imediatamente. Tão ruim assim? Pior, mas estou prestes a tornar isso lindo.
Meu escritório. 7 da manhã. Traga café e tinta de guerra. Eu sorri. Meu primeiro sorriso de verdade em horas. Então eu voltei para a minha planilha, adicionando abas para documentação, cronograma e meu favorito pessoal. Vingança servida na temperatura ideal. Daniel pensou que a confissão dele me quebraria. Ele pensou que aqueles 3 lugares de infidelidade me fariam entrar em pânico. Mas tudo o que ele tinha feito foi ligar uma chave que eu não sabia que existia. Aquela que transformava 17 anos de devoção em uma precisão fria e calculada. Eu trabalhei até às 3 da manhã. A cozinha silenciosa, exceto pelos cliques do teclado e o som ocasional do ronco de Daniel vindo do nosso quarto. Desculpe, dos aposentos temporários dele. Cada senha memorizada, cada conta documentada, cada vulnerabilidade catalogada. Quando eu finalmente fechei o laptop, o projeto Tempestade Silenciosa era 18 páginas de retribuição pura e organizada. Daniel tinha me dado 17 horas até amanhã para processar a traição dele. Eu só precisei de 6 para planejar a destruição completa dele. A tela do laptop brilhava 3 da manhã quando eu finalmente me afastei da mesa da cozinha. 6 horas de planejamento completo. Meus olhos ardiam, mas minha mente estava cristalina. O ronco de Daniel ainda vinha do andar de cima. O sono tranquilo de um homem que pensava que a confissão significava absolvição. Eu comecei com o dinheiro. Nossa conta conjunta de poupança tinha 45. Legalmente eu podia transferir. Moralmente, depois da performance dele à meia-noite, eu deveria ter pegado tudo. Eu iniciei a transferência para minha conta pessoal, aquela que Daniel nem sabia que existia. Aberta há 3 meses, quando a colônia mudou, apenas por precaução. Transferência completa. Em seguida, vieram os cartões de crédito. Daniel tinha 3 cartões adicionais nas minhas contas. Eu os cancelei um por um, com efeito imediato. O representante do serviço de atendimento ao cliente, provavelmente acostumado com cancelamentos de vingança no meio da noite, nem questionou. Gostaria de remover o usuário autorizado também? Com certeza. As alterações entrarão em vigor em 2 horas. Às 3h45, eu estava baixando todo o nosso histórico de mensagens de texto da nuvem. 3 anos de mensagens, incluindo as pérolas do mês passado, onde Daniel chamava a Cecília de incompetente, de pet da promoção do papai, e a minha favorita pessoal. Ela me faz sentir falta do meu antigo chefe, que só falava em metáforas de esportes. Eu tirei um print de tudo, organizei por data, destaquei as melhores partes. As próprias palavras de Daniel seriam seu júri. Às 4h30, eu comecei a agendar compromissos. 3 advogados de divórcio diferentes, todos antes do meio-dia. Gabriela seria a primeira, às 7h, mas eu queria opções. Fazer pesquisa de mercado para advogados de divórcio parecia escolher cereal, exceto que esta decisão determinaria meus próximos 17 anos. Às 5h, eu estava de pé na minha cozinha, a exaustão tentando me pegar, mas eu tinha mais uma performance para preparar. Daniel acordaria às 7h30, esperando o café da manhã de sempre. Cafezinho mineiro, 2 colheres de açúcar, 3 ovos mexidos com queijo meia cura, pão de forma integral, levemente com manteiga. Ele teria o café da manhã, só não do jeito que ele esperava. Eu comecei a cozinhar às 5h30, fazendo tudo perfeito. Melhor do que perfeito. Ovos com qualidade de restaurante, suco de laranja espremido na hora, bacon crocante o suficiente para quebrar. A cozinha cheirava às melhores manhãs do nosso casamento, quando ainda gostávamos um do outro. Às 6h15, eu enviei uma mensagem para o Rafael Caldeira, meu personal trainer da academia. Rafael tinha 1,90 m, era atlético como um nadador, com o tipo de maxilar que fazia mulheres casadas se lembrarem de serem solteiras. Mais importante,
Ele tinha um senso de humor incrível e me devia um favor depois que eu o ajudei a estudar para a certificação de nutrição dele. Quer ganhar R$ 200 por comer o café da manhã e parecer lindo? A resposta dele veio a 6,20. Isso soa como o começo de um crime ou da melhor história de todos os tempos. Apenas café da manhã. E talvez uma leve guerra psicológica. Se tiver bacon, estou aí às 7h15. Às 7h, enquanto Daniel continuava dormindo, eu vesti meu melhor vestido casual. Aquele que me fazia parecer elegantemente arrumada. Cabelo feito, maquiagem sutil, mas impecável. Se eu ia servir a vingança, eu estaria linda fazendo isso. Rafael chegou às 7h20 e eu nunca tinha ficado tão feliz em ver alguém. Ele entrou usando jeans e uma camisa justa que fazia maravilhas pelos ombros dele. Maria, você parece que está prestes a cometer um crime lindo. Apenas servindo o café da manhã. Eu lhe entreguei um cafezinho. Meu marido vai descer em breve. Ele teve uma longa noite me informando sobre as atividades extracurriculares dele com a chefe. As sobrancelhas de Rafael se levantaram. E você quer que eu... Coma o café da manhã dele, seja charmoso, exista no espaço dele. Posso fazer isso. Ele sorriu. Isso já vale mais do que 200. Às 7h31, eu ouvi o alarme de Daniel. Os passos dele no andar de cima, o chuveiro funcionando, os sons familiares de um homem que não sabia que o mundo dele já tinha acabado. 7h45, os passos de Daniel na escada. Ele entrou vestindo sua roupa de terça-feira de sempre, já checando o celular. Cheiro incrível, amor, ele disse sem olhar para cima. Ah, está incrível. Eu servi suco de laranja em um copo. O Rafael também acha. A cabeça de Daniel se ergueu. Rafael estava sentado na mesa da cozinha, na cadeira de Daniel, já na metade dos ovos dele. Maria, Rafael disse alegremente. Esses ovos estão incríveis. Você é boa demais para ele. A boca de Daniel se abriu, fechou, abriu de novo. O quê? Quem é esse? Daniel, conheço o Rafael. Rafael, este é o Daniel, meu futuro ex-marido que passou ontem explorando o espaço de escritório da chefe dele. Rafael assobiou baixinho. Aquele que ignorou 17 ligações. Isso não é elegante, cara. O rosto de Daniel passou por uma jornada de cores espetacular. Branco, para rosa, para vermelho, para roxo. Que diabos é isso? Isso. Eu coloquei batatas na mesa para Rafael. Isso é consequência com um acompanhamento de batatas no café da manhã. Você não pode simplesmente... Daniel se aproximou da mesa. Rafael se levantou. Todos os seus 1,90 metros. Acho que ela pode. Daniel recuou, o celular dele vibrando insistentemente. Ele ignorou. Maria, isso é loucura. Você está sendo... O quê? Vingativa. Eu reabasteci a xícara de cafezinho de Rafael. Não, vingativo seria ligar para o marido da Cecília. O Ricardo Lacerda, certo? O cirurgião cardíaco que pensa que a esposa dele está em um congresso médico. Daniel ficou pálido. Você não faria isso. Eu peguei meu celular, mostrei a ele as informações de contato do Ricardo já carregadas. Eu tenho prints, Daniel. Terça-feira às 14h47, você chamou a Cecília de insaciável. Na mesma terça-feira, em que você me disse que estava em reuniões de orçamento. Rafael pegou mais um pedaço de ovos, assistindo como se fosse um entretenimento de primeira. Terça à tarde, jogada ousada. Estúpida, mas ousada. O celular de Daniel tocou. O nome da Cecília na tela. Ele rejeitou a ligação. Você provavelmente deveria atender isso. Eu disse docemente. Ela tem ligado desde as 7h. Algo sobre o marido dela ter encontrado recibos de hotel. Daniel procurou na carteira. Puxou o cartão de crédito. Eu preciso... Esse cartão foi cancelado às 3h17 da manhã. O azul foi cancelado às 3h. Visa de emergência às 3h. Você terá que usar sua conta pessoal. Eu sorri.
Aquela com seta. A campainha tocou. Momento perfeito. Gabriela entrou como se a casa fosse dela. Terno impecável, maleta na mão. Bom dia, Maria, Daniel. Ela disse o nome dele como se tivesse um gosto ruim. O que ela está fazendo aqui? A voz de Daniel falhou. Gabriela colocou a maleta no balcão, puxou uma pasta. Meu trabalho. Aqui está o seu acordo de separação. Você tem 48 horas para responder. Sugiro que arrume um advogado. Isso é uma emboscada. Não, Gabriela disse calmamente. Isso é consequência. E a Cecília Lacerda? Ela está sendo nomeada na queixa. Acontece que a empresa dela tem uma política rigorosa de não confraternização. O RH vai se interessar. O celular de Daniel tocou de novo. Cecília. Desta vez ele atendeu, indo em direção ao corredor. Todos nós pudemos ouvir a voz dela em pânico. O Ricardo sabe. Ele tem os extratos do cartão de crédito, os recibos do hotel. O meu pai está ligando, a empresa está ligando. Daniel, o que você fez? Ele olhou para nós. Eu, calma. Gabriela, profissional. Rafael ainda desfrutando do café da manhã dele. E eu o vi finalmente se dar conta. Esta não era uma briga dramática que ele podia vencer. Não eram lágrimas que ele podia manipular. Isso era calculado, organizado e já em movimento. Daniel correu para fora com Cecília ainda gritando pelo celular. Pela janela, eu o vi andando de um lado para o outro na nossa garagem. Uma mão na testa, a outra segurando o celular como se pudesse salvá-lo. Gabriela, Rafael e eu ficamos na minha cozinha, espectadores silenciosos do começo do colapso dele. Eu tenho que ir, Daniel disse no telefone alto o suficiente para ouvirmos. Eu ligo de volta. Ele voltou para dentro, o rosto manchado e desesperado. Maria, precisamos conversar. Sozinhos. Não. Eu peguei minha xícara de cafezinho, dei um gole medido. O Rafael não terminou o café da manhã dele, e a Gabriela tem mais documentos para você revisar. Daniel pegou o celular de novo, os dedos atrapalhados enquanto ele tentava ligar de volta para a Cecília. Direto para a caixa postal. Ele tentou de novo, o mesmo resultado. Com problemas? Gabriela perguntou inocentemente. Ele a ignorou, trocando para o aplicativo do banco dele. Eu o vi ficar pálido ao ver o saldo da conta conjunta. R$12,47. Apenas o suficiente para mantê-la aberta, não o suficiente para importar. Eles me comeram. Ele murmurou pegando as chaves. Eu vou apenas... Poupe a viagem, eu gritei para ele. Todos os 3 cartões foram cancelados há horas. Ele se virou. Você não pode fazer isso. Esse é dinheiro conjunto. Era, Gabriela corrigiu. Passado. Tudo perfeitamente legal, por sinal. O celular de Daniel vibrou com mensagens. Os olhos dele se arregalaram ao ler, os polegares voando pela tela. Mais mensagens vieram em rápida sucessão. O rosto dele passou de pálido para cinza. Problemas? Rafael perguntou, servindo-se de mais bacon. Daniel não respondeu. Ele estava ocupado ligando para alguém. Mamãe. A voz dele quebrou como a de um adolescente. Mãe, eu preciso explicar. Mesmo de longe, eu podia ouvir a voz da mãe dele, afiada e desapontada. A Maria já me ligou hoje de manhã. Daniel, como você pôde? Aquela moça doce que faz a minha receita de lasanha melhor do que eu, que lembra do meu aniversário quando você esquece. Daniel, por favor. Não me venha com por favor, mãe. 17 anos, Daniel. 17 anos, ela te aturou. E é assim que você a recompensa? Com aquela mulher. Ele desligou na cara da própria mãe. Rafael se levantou e se espreguiçou. Bem, isso foi esclarecedor. Maria, aqueles ovos realmente estavam incríveis. Ele puxou a carteira, mas eu o dispensei. Fique com ele. Você o conquistou apenas por estar aqui. Depois que Rafael saiu, Daniel se encostou no balcão. O celular dele continuava a vibrar. Mensagens de colegas de trabalho, amigos, pessoas que já tinham ouvido.
O incêndio moderno da fofoca, se espalhando mais rápido do que uma estação seca na Amazônia. Eu tenho um clube do livro, eu anunciei, checando as horas. Gabriela, você pode cuidar das coisas aqui? Com prazer. Daniel olhou entre nós. Clube do livro? Não, Maria, nossa vida está desmoronando. A sua vida, eu corrigi, pegando minha bolsa. A minha está apenas ficando interessante. 20 minutos depois, eu estava sentada na sala da Dona Lúcia, cercada por 6 mulheres que me conheciam desde antes de Daniel. Durante Daniel e agora, abençoadamente me conheceriam depois de Daniel. O livro estava esquecido na mesa de centro. Querida, Dona Lúcia disse, servindo vinho apesar de serem 10 da manhã. Conte-nos tudo. E eu contei. Calmamente, com fatos, até com um toque de humor. As 17 ligações, a confissão da meia-noite, a emboscada do café da manhã. Elas se engasgaram nos momentos certos, a raiva queimando nos olhos delas como mães protetoras. A Renata, que trabalhava no departamento de RH da empresa de Daniel, quase se engasgou com o vinho dela. Cecília Lacerda? Bom, querida, não. Nós já tivemos 3 queixas sobre ela. Conduta inadequada com subordinados, criando um ambiente de trabalho hostil, usando recursos da empresa para atividades pessoais. Atividades pessoais? Eu perguntei. Digamos que as câmeras de segurança na garagem foram muito educativas. O seu Daniel não é o primeiro romance de escritório dela. Ele é apenas o primeiro burro o suficiente para confessar para a esposa dele. Meu celular tocou. Um número conhecido. Alô? Senhora Nogueira? Aqui é o Dr. Ricardo Lacerda. A sala ficou em silêncio. Eu o coloquei no viva voz. Dr. Lacerda, eu disse cuidadosamente. Por favor, me chame de Ricardo. Eu queria agradecer pela dica anônima sobre verificar os extratos do cartão de crédito. Muito esclarecedor. Eu não sei o que... Está tudo bem. Ele me interrompeu, a voz surpreendentemente calorosa. Eu não estou com raiva de você. Você é tanto uma vítima aqui quanto eu. Mas, na verdade, este é o 4º caso da Cecília que eu saiba. Mas desta vez ela escolheu o casal errado para destruir. As mulheres ao meu redor se inclinaram para mais perto. Eu já entrei em contato com a empresa do Daniel, Ricardo continuou. Enviei a eles alguma documentação interessante sobre os padrões da Cecília. Você sabia que ela mira especificamente em homens casados? É como um jogo para ela. Meu estômago se revirou. Eu não sabia disso. Eu também já falei com o meu advogado. Ele está muito interessado em colaborar com o seu. A Cecília ainda não sabe, mas ela está prestes a perder tudo. O pai dela conseguiu aquele emprego para ela, sabe? Ele está no conselho. Estava no conselho. Ele pediu demissão hoje de manhã, quando eu enviei a ele a evidência. Ah, sinto muito que isso tenha acontecido com você, Maria. O Daniel é um idiota, mas a Cecília, ela é uma predadora. Ela vai destruí-lo agora que a diversão acabou. É isso que ela faz. Conquista e depois descarta. Depois que Ricardo desligou, a sala explodiu em conversa. Todos tinham opiniões, conselhos, vinho para servir. Mas as palavras de Renata ficaram na minha cabeça. É melhor você voltar para casa e garantir tudo o que for valioso. Homens desesperados fazem coisas estúpidas. Eu dirigi para casa e encontrei o carro de Daniel desaparecido e a porta da frente escancarada. Dentro, o caos. Ele claramente tinha tentado arrumar as malas com pressa. Gavetas abertas, armários revirados, papéis por toda parte. Mas a porta do escritório continuava trancada. Eu tinha trocado aquela fechadura às 4 da manhã. A sala de jogos que ele amava agora era a minha sala de artesanato. A preciosa cadeira de jogos dele substituída pela mesa de costura da minha avó que eu tinha pegado do depósito. Os tacos de golfe dele tinham sumido porque tinham sido doados para a caridade ontem. O recibo estava de fato no balcão, pronto para a dedução de imposto dele. Eu fui para o nosso quarto. As roupas dele estavam jogadas por toda parte, malas meio arrumadas e depois abandonadas.
Na cama havia um bilhete. Onde estão minhas figurinhas de futebol? Eu mandei uma mensagem para a Gabriela. Ele está procurando pela coleção autografada. A resposta dela foi imediata. Segura no meu escritório. Alavancagem legal. O mundo inteiro de Daniel estava desmoronando em tempo real. O crédito dele estava bloqueado. A mãe dele o tinha renegado. Os colegas de trabalho dele estavam escolhendo lados. E a Cecília, a mulher pela qual ele tinha destruído tudo, nem atendia às ligações dele. Eu sentei na minha cama, nossa cama, e senti algo que eu não esperava. Pena. Não o suficiente para parar o que eu tinha começado, mas o suficiente para reconhecer que Daniel tinha se dado mal. Ele tinha jogado 17 anos por uma mulher que colecionava homens casados como troféus. Meu celular vibrou. Daniel, onde você está? Precisamos conversar. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Eu coloquei meu celular na cama e andei até a janela. O carro de Daniel não estava na garagem, mas eu sabia onde ele tinha ido. Domingo era dia de inventário no escritório dele. Uma equipe reduzida, perfeita para tentar entrar e pegar as coisas dele antes que a tempestade de segunda-feira chegasse. Ele não tinha ideia de que a tempestade já tinha chegado. Meu celular tocou. Renata, do Clube do Livro, do RH. Maria, você precisa saber o que está acontecendo amanhã. Pode se sentar? Eu já estava sentada. Conte-me. O cartão de acesso de Daniel foi desativado há 1 hora. Quando ele chegar na segunda de manhã, a segurança estará esperando. O CEO convocou uma reunião de emergência. Ricardo Lacerda enviou a eles tudo: e-mails, registros de horário, imagens de segurança da garagem. Imagens de segurança? Última terça-feira, Daniel e Cecília no carro dela. O ângulo da câmera foi, infelizmente, claro. Meu estômago se revirou. Claro que tinha vídeo. Não é só isso. A assistente de Cecília, a Paula, acabou de enviar um e-mail em massa para a empresa inteira. Assunto: por que estou pedindo demissão com efeito imediato? Ela listou todos os casos que a Cecília teve com subordinados. Daniel é o número 4. Eu me levantei, andando de um lado para o outro agora. 4. Em 2 anos, os outros 3 foram transferidos para departamentos diferentes depois que as coisas acabaram. Mas Daniel, ele é o primeiro casado, o primeiro cuja esposa ligou para Ricardo Lacerda. A segunda-feira chegou mais rápido do que o esperado. Eu acordei às 5 da manhã com mensagens de números que eu não reconhecia. Colegas de trabalho de Daniel. Pessoas que eu tinha conhecido em festas da empresa. Todos entrando em contato com variações de "sinto muito". E nós não tínhamos ideia. Às 7h45 meu celular tocou. Espere, eles não me deixam entrar no prédio, ele disse com a voz alta e em pânico. Meu cartão de acesso não funciona. A segurança diz que eu preciso ir para o RH imediatamente. Ok. É só isso que você tem a dizer? Maria, eles estão me tratando como um criminoso. Não, Daniel. Eles estão te tratando como um funcionário que violou a política da empresa. Há uma diferença. Ele desligou. 15 minutos depois, outra ligação. Desta vez, a voz dele estava vazia. Eles tinham tudo impresso. E-mails, mensagens, até... tinha vídeo. Da garagem. Eu não disse nada. 3 executivos estavam esperando. Eles tinham o manual do funcionário destacado, as seções sobre relacionamentos com supervisores, mau uso de propriedade da empresa, criando um ambiente de trabalho hostil. Minha mesa já está encaixotada. Entendi. A Cecília também se foi. O escritório dela está vazio. Eles disseram que o pai dela veio às 6 da manhã. Limpou tudo sozinho. Ele está se demitindo do conselho. O pai que tinha conseguido o emprego para ela, que tinha puxado cordas, que tinha permitido o comportamento dela por anos, finalmente enfrentando consequências por associação. Maria, eu preciso que você entenda. Ela me perseguiu, Daniel, ela te perseguiu como um gato persegue ratos, por esporte. Você era o número 4. Silêncio.
Então, como você sabia? A Paula enviou um e-mail. A empresa inteira sabe. Eu o ouvi fazer um som. Não exatamente um soluço. Não exatamente uma risada. Algo quebrado. Eles querem que eu assine algumas coisas. Acordos de confidencialidade. Acordos de rescisão. Eles estão oferecendo 2 semanas de salário se eu assinar imediatamente e não procurar um advogado de demissão injusta. Aceite. Mas, aceite, Daniel. 2 semanas é mais do que você merece e nós 2 sabemos disso. Outra ligação chegou. Número desconhecido. Eu tenho que ir, eu disse a Daniel. O novo chamador era inesperado. Leonardo Guedes, o CEO da empresa de Daniel. A voz dele era formal, mas de alguma forma calorosa. Senhora Nogueira, estou ligando pessoalmente para pedir desculpas. O que nossos funcionários fizeram, o que aconteceu sob nossa supervisão, é indesculpável. Obrigada, mas estamos conduzindo uma investigação completa. Cecília Lacerda foi demitida e estamos revisando nossas políticas. Seu marido, ex-marido, ele também está sendo demitido por justa causa. Eu entendo. Gostaríamos de oferecer a você uma consideração. Por sua discrição neste assunto. Nós valorizamos nossa reputação e... Sr. Guedes, eu não quero o seu dinheiro. Eu só quero que isso acabe. Eu respeito isso. Mas, por favor, se você precisar de algo, referências para o Daniel, apesar de tudo, ou... Não, obrigada, mas não. Depois de desligar, eu decidi algo. Eu iria para o escritório de Daniel. Não por ele, mas por mim. Eu me vesti cuidadosamente. Meu melhor vestido profissional. Azul marinho com riscas de giz sutis. Aquele que eu usava para as reuniões do conselho da biblioteca. Cabelo liso, maquiagem mínima, mas polida. Eu parecia uma mulher que tinha a vida em ordem, mesmo que essa vida estivesse sendo reorganizada. A viagem até o escritório de Daniel levou 20 minutos. Eu a tinha feito dezenas de vezes, levando almoços esquecidos, buscando-o quando o carro dele estava na revisão, indo a festas de fim de ano onde a Cecília reinava como uma rainha, enquanto os maridos de outras pessoas orbitavam ao redor dela. A recepcionista me reconheceu imediatamente. O rosto dela passou por várias expressões: surpresa, pena, respeito. Queira, como posso ajudá-la? Estou aqui para recolher os itens pessoais do meu marido. É possível? Ela fez uma ligação rápida, depois assentiu. A segurança a acompanhará. O segurança, o Tom, era alguém com quem eu tinha conversado nos churrascos da empresa. Os filhos dele usavam o programa de leitura da minha biblioteca. Ele andou ao meu lado em silêncio até chegarmos ao elevador. Sinto muito por tudo isso, Sra. Nogueira. Você merecia algo melhor. Obrigada, Tom. O elevador se abriu no andar de Daniel. Era como entrar em uma cena de crime depois que a fita tinha sido removida. As pessoas estavam em grupos, sussurrando. Quando me viram, o sussurro parou. Eu andei pelo silêncio com a cabeça erguida, cumprimentando as pessoas que eu reconhecia com pequenos acenos. Alguns acenaram de volta. Outros desviaram o olhar, envergonhados por associação. A mesa de Daniel estava de fato encaixotada. 2 caixas de papelão de 17 anos, reduzidos a material de escritório e fotos pessoais. Eu peguei a foto emoldurada do nosso casamento, a estudei por um momento, depois a coloquei virada para baixo na caixa. Maria. Eu me virei. A Paula estava lá, a ex-assistente de Cecília, parecendo ao mesmo tempo desafiadora e exausta. Eu sinto muito, ela disse. Eu deveria ter avisado você. Eu sabia sobre os outros, mas eu precisava desse emprego e... Não é culpa sua. Eu enviei o e-mail. Sobre os padrões dela. A empresa inteira sabe agora. Bom, ela piscou, surpresa. A Cecília me ligou há 1 hora, gritando sobre lealdade, sobre eu ter arruinado a vida dela. Eu disse a ela que ela arruinou a própria vida, além de vários casamentos. Através da sala de conferências de vidro,
Eu podia ver o que costumava ser o escritório de canto da Cecília. Vazio agora, como um apartamento de luxo após um despejo. Os móveis caros permaneceram, mas tudo o que era pessoal tinha sumido. Os prêmios, as fotos com executivos da empresa, os acessórios de grife que ela tinha usado para marcar seu território. Onde está o Daniel? Eu perguntei a Tom. Saiu há 1 hora. Ficou no banheiro por um tempo. Depois a segurança teve que pedir para ele ir embora. O banheiro. Se escondendo no banheiro enquanto a vida profissional dele implodia. Era quase patético demais para ser satisfatório. Quase. Eu peguei as caixas de Daniel, mais leves do que 17 anos deveriam pesar, e andei de volta pelo escritório. Desta vez as pessoas assistiam abertamente, algumas com simpatia, outras com o que parecia respeito. No elevador, o próprio Leonardo Guedes apareceu. Senhora Nogueira, eu queria pedir desculpas pessoalmente. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 40, com olhos gentis que pareciam genuinamente perturbados. Não é culpa sua, eu disse. Aconteceu sob minha supervisão. Isso o torna minha responsabilidade. Ele fez uma pausa. O Daniel era um bom funcionário antes disso. A Cecília era persuasiva. Ela sabia como identificar fraquezas. Ela encontrou a dele facilmente. Se você precisar de algo, eu não preciso, mas obrigada. Quando as portas do elevador se fecharam, eu vi o escritório já voltando às suas conversas sussurradas, o escândalo se tornando uma mitologia em tempo real. Até amanhã, a história seria lenda. Até a próxima semana, a política da empresa. Eu coloquei as caixas de Daniel no meu carro e dirigi para casa em silêncio. O peso do que tinha acabado de acontecer, a completa destruição profissional de 2 pessoas, deveria ter sido mais pesado. Em vez disso, eu me senti estranhamente leve, como se eu tivesse finalmente largado uma bagagem que eu não percebia que estava carregando. Meu celular vibrou quando eu entrei na minha garagem. Ricardo Lacerda. Maria, eu tenho um pedido não convencional. O aniversário da Cecília é na quinta-feira. Ela fez reservas meses atrás no Marcelos, o restaurante favorito dela. Não reembolsável, claro. Eu pensei que talvez você se juntasse a mim para jantar. Chame de uma celebração da liberdade. Marcelos, o lugar que Daniel nunca poderia pagar, mas que a Cecília tratava como sua sala de jantar pessoal. Isso é daqui a 3 dias. Tempo suficiente para a notícia se espalhar. Tempo suficiente para eles saberem que nós estaríamos lá. Eu entendi imediatamente. Isso não era sobre jantar. Isso era sobre ser vista. Que horas? 8 da noite. E Maria, vista algo memorável. A quinta-feira chegou envolta em drama. Meu celular tinha vibrado o dia todo com mensagens de pessoas que tinham ouvido falar da reserva no Marcelos. Cidades pequenas não chegavam aos pés das redes de fofoca corporativa. Eu escolhi um vestido vermelho. Não era sutil, não era seguro, mas era absolutamente inesquecível. O tipo de vestido que dizia que eu não estava me escondendo, não estava quebrada, não estava envergonhada. Daniel tinha me enviado 6 mensagens perguntando se o boato do Marcelos era verdade. Eu não respondi. Ricardo já estava esperando quando eu cheguei, de pé no bar em um terno impecável. Ele parecia o que era. Bem-sucedido, estabelecido e completamente imperturbável por seu casamento em implosão. Você está deslumbrante, ele disse, oferecendo o braço. Devemos dar um show a eles? O restaurante estava lotado e eu reconheci pelo menos 1 dúzia de rostos da empresa de Daniel. Celulares apareceram como armas, fotos sutis e não tão sutis sendo tiradas. Bom, deixem-nos documentar isso. O Maitre D nos levou à mesa de sempre da Cecília, no centro do salão, impossível de não ser vista. Ricardo puxou minha cadeira com cortesia teatral. Antes de pedirmos, ele disse, com a voz alta, um brinde. Ele levantou seu copo de água, esperando até que o restaurante se acalmasse o suficiente. As esposas que conhecem seu valor, ele disse claramente,
E aos maridos que aprendem tarde demais o que perderam. Alguém realmente aplaudiu. Apenas uma pessoa, mas foi o suficiente. Ricardo sorriu e tocou seu copo no meu. Agora, ele disse mais baixo, deixe-me dizer o que aqueles dois estão realmente fazendo agora. Ele pegou o celular, me mostrou uma mensagem do detetive particular dele. Daniel tinha se mudado para o quarto de hóspedes da Cecília, depois que Ricardo a expulsou da casa deles. A foto mostrava Daniel carregando uma única mala em um prédio de apartamentos modesto. Ela está morando em um apartamento de um quarto em um bairro de periferia, Ricardo disse. O pai dela a cortou completamente. Congelou o fundo fiduciário dela pendente de investigação de torpeza moral. É realmente o termo legal. O Daniel está morando no sofá dela? Quarto de hóspedes é generoso. É uma cama de parede no que ela usa como escritório em casa. Meu investigador diz que eles têm brigado constantemente. Aparentemente, a emoção de se esconder era a única coisa que os mantinha interessados. Nossos aperitivos chegaram. Os mesmos que Cecília sempre pedia. Ricardo tinha feito o dever de casa. Ela me ligou ontem, ele continuou, chorando sobre a carreira dela ter acabado. Eu a lembrei que ela escolheu dormir com subordinados. 4 deles. Que o Daniel era apenas o mais recente em sua coleção. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Você está no Marcelos com aquele médico bonito? A senhora Oliveira acabou de me mostrar uma foto do Facebook. A velocidade moderna da humilhação. Histórias do Instagram, posts do Facebook, conversas de texto. Daniel e Cecília provavelmente estavam assistindo à vergonha pública deles em tempo real de sua cama de parede. Como você está tão calmo sobre isso? Eu perguntei a Ricardo. Porque eu tenho planejado minha saída há 1 ano. Os casos da Cecília não foram uma surpresa. Daniel foi apenas a desculpa que eu precisava para finalmente dar entrada no divórcio. Ele sorriu. Além disso, eu protegi meus bens há muito tempo. Ela vai receber o mínimo exigido por lei, nada mais. Nossos pratos principais chegaram. Ricardo tinha pedido o prato especial da casa para nós dois. Algo que Cecília aparentemente se gabava de ter descoberto. Sabe qual é a parte irônica? Ricardo disse, cortando seu peixe. Ela pensa que é algum tipo de rebelde romântica. Na realidade, ela é apenas um clichê com problemas paternos e um transtorno de personalidade. Duro, mas provavelmente preciso. Na metade do jantar, meu celular tocou. A mãe de Daniel. Eu estou jantando. Eu atendi. Posso ligar de volta? Oh, querida, eu só queria dizer, aquela foto sua de vestido vermelho no Marcelos. Você está absolutamente radiante. Aquele médico é muito bonito. Obrigada, Patrícia. Além disso, eu enviei flores para a sua casa. O cartão explica tudo. Daniel não é mais bem-vindo nos jantares de domingo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Sua sogra? Ricardo perguntou. Ex-sogra. E aparentemente eu a estou ficando no divórcio. Nós dois rimos, uma risada de verdade, não daquelas amargas. Meu celular vibrou de novo. Gabriela. Daniel acabou de ligar perguntando sobre o fundo de aposentadoria dele. Eu expliquei as penalidades de saque antecipado. Ele realmente chorou. Eu mostrei a mensagem para Ricardo. Ele levantou o copo de novo. A justiça financeira. Enquanto estávamos saindo, Ricardo parou na porta. Ah, eu esqueci de mencionar. O apartamento da Cecília? O carro dela foi apreendido hoje de manhã. Aparentemente, Daniel tem tentado usar os cartões de crédito dela para compras de mercado. Eles continuam sendo recusados. Como você sabe de tudo isso? Ela me manda mensagens constantemente, implorando, ameaçando, pedindo. Eu não respondo, mas eu leio. É melhor do que Netflix. Do lado de fora do Marcelos, Ricardo me acompanhou até meu carro. Obrigado por isso, Maria. Por ter entrado na minha pequena vingança de jantar. Obrigado por ter tornado isso possível. Mais uma coisa, ele disse pegando um envelope. O último cheque de pagamento de Daniel foi enviado para sua casa, já que esse ainda é o endereço dele no arquivo. 2 semanas de rescisão. Eu o resgataria rapidamente. Eu dirigi para casa
e encontrei minha mãe organizando sua festa de jardim mensal. 20 mulheres no meu quintal. Vinho fluindo, vozes altas. Eu tentei entrar de mansinho, mas minha mãe me viu. Maria. Pessoal, a Maria está aqui, fresquinha de seu jantar no Marcelos. As mulheres me cercaram, todas falando ao mesmo tempo. A senhora Oliveira, a mais alta de todas. Deveríamos começar um grupo de apoio, esposas que venceram. Nós nos encontraremos mensalmente, beberemos vinho e celebraremos o fato de termos deixado maridos terríveis. Minha mãe estava servindo salpicão, usando a receita da Cecília que ela tinha levado para o churrasco da empresa no ano passado, mas de alguma forma estava melhor. Eu adicionei pepino, minha mãe disse orgulhosamente. A versão da Cecília era sem graça, como a personalidade dela. As flores da Patrícia estavam no balcão da minha cozinha. 2 dúzias de rosas com um cartão. Você sempre foi boa demais para o meu filho. Com amor, sempre mamãe. Enquanto a festa continuava lá fora, eu sentei na minha mesa da cozinha e abri a carta que a Gabriela tinha me entregado. O resumo financeiro de Daniel. A casa. Minha. O fundo de aposentadoria dele. Dizimado por penalidades. O carro que ele dirigia. Apreendido, já que era alugado sob meu crédito. A filiação ao clube de campo. Cancelada. A linha final me fez parar. Recomenda-se emprego urgente. Os cálculos de pensão alimentícia começam no próximo mês. Daniel teria que me pagar pensão alimentícia. O ex-executivo desempregado e sem teto teria que pagar uma pensão mensal para a ex-esposa bibliotecária dele. Eu servi um pouco de vinho para mim e me juntei à festa. As mulheres ainda estavam conversando, compartilhando suas próprias histórias de sobrevivência e vingança. A senhora Oliveira estava descrevendo o caso do primeiro marido dela com a secretária dele. Tão clichê que era quase chato. Como o Daniel está lidando com tudo? Alguém perguntou. Ele está vivendo o sonho dele, eu disse. Morando junto com a chefe dele em um apartamento de um quarto. Bem, ex-chefe, ela também foi demitida. O grupo explodiu em risos e novas rodadas de brindes. Ao karma, à justiça, à liberdade, a escolhas melhores. Enquanto o sol se punha e a festa diminuía, eu fiquei no meu quintal. Meu quintal, não mais o nosso. E senti o peso total da vitória. Os últimos convidados foram embora por volta das 22 horas, levando consigo as garrafas de vinho vazias e histórias de sobrevivência. Eu fiquei sozinha no meu quintal. As luzes que a mamãe tinha pendurado lançavam sombras suaves sobre a grama. A noite era minha agora, silenciosa, pacífica e completamente livre de esperar por alguém que nunca priorizaria voltar para casa. 6 meses se passaram como páginas em um livro que eu finalmente estava gostando de ler. O conselho da biblioteca me chamou para uma reunião em uma terça-feira. Outra terça-feira, mas esta trouxe promoção, não traição. Gerente regional para 3 filiais, aumento de 20 no salário e um escritório com janelas que realmente abriam. Você demonstrou uma liderança notável durante um período difícil, disse o presidente do conselho. Precisamos de alguém com a sua força. Eu quase ri. Minha força tinha nascido da fraqueza de Daniel. Rafael ainda passava na biblioteca nas sextas-feiras, trazendo o cafezinho da padaria local. Nós tínhamos nos tornado amigos de verdade, do tipo sem segundas intenções ou performances de café da manhã de 200. Você parece diferente, ele disse em uma sexta-feira, colocando um café com leite na minha nova mesa. Mais leve. É incrível o que acontece quando você perde 90 quilos de peso morto chamado Daniel. Ele riu. Falando nisso, você soube? Ele está trabalhando em uma nova empresa agora. Posição júnior. Meu amigo trabalha lá. Diz que Daniel traz o almoço em potes de plástico e pega o ônibus. O homem que uma vez insistia em estacionamento com manobrista estava pegando o transporte público. Havia poesia nisso. Meu clube do livro também tinha se transformado. O que começou como vinho e fofoca evoluiu para algo inesperado.
Um pequeno negócio de distribuição de vinhos. Dona Lúcia tinha conexões com vinícolas locais. Renata cuidava da estrutura legal e eu gerenciava os livros. Vinhos de esposas que venceram. Nasceu de uma piada na festa de jardim da minha mãe, mas já tinha dado seu primeiro lucro. Deveríamos enviar uma garrafa para o Daniel, Renata sugeriu durante nossa reunião. O vinho mais barato? Não, eu disse. Ele não tem espaço em nossa história de sucesso. Minha mãe finalmente tinha parado de perguntar sobre netos. Na semana passada, durante o almoço, ela simplesmente disse: "Você já passou por bastante, querida. O que quer que te faça feliz é o suficiente para mim." Era uma quinta-feira quando Daniel reapareceu. Não uma quinta-feira especial, apenas uma chuvosa em novembro. Eu estava lendo no meu sofá quando a campainha tocou às 20 horas. Pelo olho mágico, eu o vi. Encharcado, desleixado, segurando flores de supermercado já murchas da chuva. Eu abri a porta, mas não o convidei para entrar. "Maria." A voz dele falhou. "Podemos conversar?" "Nós estamos conversando." "Lá dentro, eu estou encharcado." Isso soa como uma má organização da sua parte. Ele ficou ali, a chuva escorrendo pelo rosto dele, não parecendo nada com o homem que tinha entrado assobiando naquela meia-noite. Esta versão era esvaziada, desesperada e de alguma forma menor. "A Cecília me deixou", ele disse. "Por um executivo farmacêutico. Aparentemente eu era apenas a vingança dela contra o Ricardo." Eu não disse nada, apenas observei a chuva cair atrás dele. "Eu estou trabalhando em uma nova empresa agora. Consultor júnior. Eu ganho metade do que eu ganhava. Eu pego o ônibus, Maria." O ônibus. E eu percebo o que eu perdi, o que eu joguei fora. Você é... Pare." Eu levantei a mão. "Sua percepção veio 17 meses tarde demais. Eu não estou interessada na sua clareza tardia. Por favor, Maria. Eu sei que eu destruí tudo, mas talvez... Não há talvez, Daniel. Você não apenas traiu. Você voltou para casa orgulhoso disso. Você me olhou nos olhos e se gabou de destruir nosso casamento." A chuva aumentou, encharcando o casaco fino dele. As flores de supermercado murcharam ainda mais. "Eu farei qualquer coisa", ele disse. "Aconselhamento, terapia, o que você quiser. O que eu quero é que você vá embora." Ele ficou ali por mais um momento, a chuva e o arrependimento o fazendo parecer quase simpático. "Quase. Posso pelo menos entrar para me secar?" "Não." Eu fechei a porta na cara dele, fui para a cozinha e preparei um chá para mim. Pela janela, eu o vi ficar no meu alpendre por mais 5 minutos antes de finalmente ir embora, os ombros encolhidos contra a chuva. Meu celular vibrou. "Ricardo." "Tênis amanhã, 9 da manhã. Ricardo e eu tínhamos nos tornado amigos improváveis. Todo sábado nós jogávamos tênis no clube que Daniel não podia mais pagar. Nós éramos igualmente bons. Ambos iniciantes, ambos rindo dos nossos saques terríveis. Ambos se curando do mesmo tipo de traição. O Daniel apareceu hoje à noite. Eu mandei uma mensagem de volta. Na chuva, com flores de posto de gasolina. A Cecília me ligou ontem. Eles estão morando em um estúdio agora, brigando constantemente. Ela o culpa por ter arruinado a carreira dela. Ele a culpa por ter arruinado o casamento dele. Eles se merecem." "Não", Ricardo respondeu. "Eles merecem coisa pior. Mas um ao outro terá que ser o suficiente." O tênis de sábado de manhã se tornou meu novo ritual. Ricardo e eu jogávamos mal, ríamos alto e ocasionalmente esbarrávamos em pessoas da antiga empresa de Daniel que sussurravam sobre nós sermos parceiros de vingança. "Sabe o que é engraçado?" Ricardo disse depois de um saque particularmente ruim. "Eles pensam que nós estamos juntos. Daniel e Cecília estão convencidos de que nós estamos tendo um caso." "Deixe-os pensar isso", eu disse, batendo a bola na rede. "A paranoia deles é problema deles. A melhor vingança realmente é viver bem", ele disse. "Mas viver bem enquanto eles assistem de seu estúdio é ainda melhor." Nós dois rimos.
O tipo de risada que vem de sobreviver a algo terrível e encontrar alegria do outro lado. Naquela noite, eu fiz para mim o café da manhã perfeito para o jantar. 3 ovos mexidos com queijo meia cura, pão de forma integral com manteiga de verdade, cafezinho mineiro com 2 colheres de açúcar. A mesma refeição que eu tinha feito para Daniel milhares de vezes, mas agora era minha. Eu sentei na minha mesa da cozinha, a mesma onde Daniel tinha confessado seu caso, onde eu tinha planejado a destruição dele, onde eu tinha reconstruído minha vida. Meu celular estava em silêncio ao meu lado. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem desesperada, ninguém com quem eu precisasse me preocupar. Todos que importavam sabiam onde me encontrar. Gabriela ligava quando precisava da irmã dela. Mamãe aparecia sem avisar com bolos. Rafael trazia cafezinho. Ricardo trazia bolas de tênis e piadas terríveis. Eu levantei minha caneca de cafezinho para a cadeira vazia à minha frente. Não com tristeza, mas em celebração. Aquela cadeira tinha sido de Daniel, mas agora era apenas um móvel. Disponível para alguém digno ou perfeitamente bem em ficar vazia. O sol da manhã pegou minha aliança. Espere. Não. Eu tinha vendido isso há meses, doado o dinheiro para o programa de alfabetização da biblioteca. Minha mão estava nua agora, sem marcas, livre. Eu pensei na mulher que eu tinha sido, esperando por 17 ligações para serem retornadas, aceitando desculpas disfarçadas de explicações, fazendo café da manhã para alguém que preferia se banquetear em outro lugar. Aquela mulher tinha morrido às 23h58 em uma terça-feira. Esta mulher, a que bebia cafezinho sozinha em uma noite de sábado e amava isso, ela nasceu da traição, mas foi construída de força. Ela dirigia um sistema de bibliotecas, era dona de um negócio de vinhos, jogava um tênis terrível e nunca esperava por ninguém para voltar para casa. Meu celular vibrou uma vez. Mamãe, jantar amanhã, eu estou fazendo lasanha. Sua receita? Eu mandei de volta. Não, a minha é melhor. Eu sorri, terminei meu cafezinho e limpei meu único prato. Lá fora a chuva tinha parado. O ar cheirava a limpo, a possibilidade, a liberdade, a uma vida que era finalmente, completamente minha. A melhor vingança não tinha sido destruir o Daniel. Isso tinha sido uma satisfação temporária. A melhor vingança era me tornar alguém que nunca aceitaria 17 ligações ignoradas novamente. Alguém que sabia o valor dela antes que o cafezinho esfriasse. Eu apaguei a luz da cozinha e fui para a cama. Minha cama na minha casa, na minha vida perfeitamente imperfeita. O amanhã traria o que quer que trouxesse. Mas hoje à noite eu estava exatamente onde eu precisava estar. Em casa. Essa história de vingança calculada te prendeu até o final? Então já deixe seu like. Minha parte favorita foi quando a Maria serviu o café da manhã do Daniel para o Rafael, vendo o rosto dele ficar de 17 tons de vermelho. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias cativantes como essa. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.